Derivada da função exponencial f de x igual a elevado a x. Nós vamos encontrar aqui uma fórmula para a derivação da função exponencial, de uma base qualquer. Então, pela definição, temos que, definição da derivada, que f' de x, indicando a derivada da função f de x, é igual ao limite de ΔX tendendo a zero, f de x mais ΔX, menos f de x sobre ΔX. Aqui é a fórmula pela definição da derivada. Aplicando esta fórmula, temos aqui, aplicando na função f de x igual a elevado a x. Então, vou ter a derivada f' de x é igual ao limite de ΔX tendendo a zero, de a elevado a x mais ΔX, menos a elevado a x sobre ΔX. Então, essa derivada, f' de x, é igual ao limite de ΔX tendendo a zero, aplicando aqui a propriedade de potenciação, dentro do parênteses. Aqui tem uma soma dos expoentes, Então, pela soma, fazemos em forma de um produto. Então, vai ficar a elevado a x vezes a elevado a ΔX. Menos a elevado a x sobre ΔX. A derivada f' de x será igual o limite de ΔX tendendo a zero, a elevado a x, colocado aqui em evidência o a elevado a x, Então, vai ficar a elevado a x, abre parênteses, a elevado a ΔX menos 1, fechou parênteses, sobre ΔX. Então, a derivada f' de x é igual. Aqui, esse aqui está multiplicando, Vou calcular, desmembrar esse limite. Tem um produto aqui no numerador. Então, eu posso calcular o limite de ΔX tendendo a zero de a elevado a x vezes o limite de ΔX tendendo a zero de a elevado a ΔX menos 1 sobre ΔX. Então, a f' de x é igual. O limite de ΔX tendendo a zero de a elevado a x é a elevado a x. Por quê? A elevado a x aqui passa a ser uma constante, porque a variável aqui é ΔX. Então, o limite de ΔX tendendo a zero de a elevado a x é a elevado a x, vezes o limite de ΔX tendendo a zero de a elevado a ΔX menos 1 sobre ΔX. Isso aqui por quê? Ora, não dá para calcular direto, porque se eu substituir o valor de ΔX aqui na função, vai ficar a elevado a zero menos 1. A elevado a zero é 1, menos 1, 0. ΔX tendendo a zero, então fica 0 sobre 0 indeterminado. Então, vamos fazer a substituição de variável, para eliminar essa indeterminação. Então, fazendo a elevado a ΔX menos 1 igual a 1 sobre U, então, quando o ΔX tender a zero, 1 sobre U também vai tender a zero. Por quê? Quando ΔX tende a zero, substituindo aqui, vai ficar elevado a zero menos 1. Vai 1 menos 1, 0. Então, 1 sobre U vai ser 0. E nesse caso, U tende a infinito, porque 1 dividido por U, 1 dividido por um valor infinitamente grande é 0. Então, U tende a um infinito, porque nós não temos o valor exato aqui. Quanto maior for o valor de U, menor é o valor positivo. Então, quer dizer que tende a infinito, ele vai tender a zero. Então, U tende a infinito. Bom, feito isso aqui, agora eu tenho que encontrar o valor para ΔX, porque está aqui no denominador o limite. Eu encontrei pelo numerador a elevado a ΔX menos 1 e pela tendência.
eu vou substituir aqui no numerador 1 sobre u, no ΔX o tendendo a infinito, e aqui no ΔX. Então, tem que encontrar esse valor. Então, vai ficar a elevado a ΔX menos 1, que é igual a 1 sobre u, né? Já está afirmado aqui, que é igual a 1 sobre u. Se somente a elevado a ΔX é igual a 1 mais 1 sobre u. Tá? Passei esse menos 1 para a direita aqui, somando. Então, vai ficar 1 mais 1 sobre u, a elevado a ΔX. Bom, pela propriedade das equações, o que eu faço com um membro da equação, eu posso aplicar com o outro. Tá? Se eu multiplicar aqui o primeiro membro por 2, eu multiplico o segundo membro por 2. Se por 3, assim por 3. Se eu calcular a raiz quadrada do primeiro membro, eu calculo a raiz quadrada do segundo membro. De modo que permaneça a igualdade. Bom, aqui eu vou aplicar a função logarítmica neperiana, né? Logaritmo neperiano, Ln. Por quê? A base desse logaritmo é e, o número e, de Euler. Então, isso aqui não é à toa que estou fazendo isso. É porque eu estou me lembrando, voltando lá às condições, lá do limite fundamental exponencial, o número de Euler, né? Que é limite, né, de x tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x é o número e. Então, buscando esse raciocínio de calcular o limite exponencial fundamental, eu vou aplicar aqui o logaritmo neperiano da base, né? Base E. Então, Ln de A elevado a ΔX é igual a Ln de 1 mais 1 sobre U. Tá? Eu apliquei no primeiro membro, aplico também no segundo membro. Então, pela propriedade do logaritmo, temos que o logaritmo de A elevado a B é igual a B logaritmo de A. O expoente de A passa a ser multiplicando. Tá? Com isso, aqui o ΔX expoente de A vai ficar multiplicando. Vai ficar ΔX Ln de A, que é igual a Ln de 1 mais 1 sobre U. Porque eu quero calcular o valor do ΔX. Né? Então, ΔX é igual logaritmo neperiano de 1 mais 1 sobre U sobre logaritmo neperiano de A, né? Ou chamamos apenas Ln. Bom, aqui está o valor de ΔX. Encontrei o valor de ΔX, a mudança de indeterminação para o infinito, que é U, né? De ΔX passou para U, né? E A elevado a ΔX menos 1 é 1 sobre U. Agora, vamos fazer isso substituindo lá no início, né? Nesse limite aqui. Vamos substituir esses valores aqui. Tá? Então, vamos fazer essa substituição. Ora, tem a derivada f' de x, que é igual a elevado a x, substituindo aqui a elevado a x, vezes o limite de ΔX tendendo a zero. Esse ΔX tendendo a zero, eu substituir para U tendendo a infinito. Então, vai ficar aqui U tendendo a infinito. A elevado a ΔX menos 1. Isso aqui eu vou substituir por 1 sobre U, né? 1 sobre U, sobre ΔX. O ΔX é essa expressão aqui. Então, Ln de 1 mais 1 sobre U, Ln de A. Bom, agora, feita essa substituição, continuamos o cálculo. Vai ficar f' de x, que é igual
repetindo a elevado a x, vezes, ora, isso aqui, 1 sobre u está aqui, né? E é divisão de frações, tá? Vamos aqui aplicar aqui que nós aprendemos desde lá da quinta série, a divisão de fração. Tá? Eu tenho a primeira, que é 1 sobre u, tá aqui, 1 sobre u, vezes o inverso da segunda. Inverso disso aqui. Então, vai ficar ln de A sobre ln de 1 mais 1 sobre U. Então, a f' de x é igual, né? Aqui tem A elevado a x, continua, A elevado a x. Limite de U tendendo a infinito. Né? ln de A sobre, ora, o U está aqui. Ele multiplica o ln de 1 mais 1 sobre u. Lá da propriedade do logaritmo, né? Quando tem, eu já apliquei aqui nessa forma, que aqui, log b log de a, ele pode passar esse b aqui para ser expoente. Né? Posso aplicar vice-versa essa propriedade aqui. Eu vou aplicar esta propriedade do logaritmo aqui. U está multiplicando ln. Então, ele vai passar a ser o expoente aqui. Isso que é feito aqui. ln de A sobre ln de 1 mais 1 sobre u elevado a u. Tá? Continuando. Então, a derivada vai ser igual a elevado a x vezes. Agora, eu posso calcular o limite, tanto do numerador quanto no denominador. Tá? Propriedade dos limites. Então, vai ficar o limite de u tendendo a infinito de ln de A, que é uma constante, sobre, aplicando a propriedade do limite da função composta. ln de 1 mais 1 sobre u elevado a u é uma função composta. Então, posso deixar o ln de fora e calcular o limite aqui dentro, o limite dessa parte. Tá? Então, vai ficar o limite de u tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre u elevado a u. Olha aqui o limite exponencial fundamental aqui dentro. Tá? Então, matemática tem isso, né? Para você resolver, você tem que ter uma visão lá na frente para chegar aqui. Então, quando eu apliquei o logaritmo neperiano lá naquela mudança para encontrar o valor Δx, já estava pensando nesse limite exponencial fundamental, por isso eu apliquei o ln. Tá? Então, f' de x é igual a elevado a x. O limite de u tendendo a infinito é ln de A. ln de A é uma constante, então vai ficar ln de A. O limite de u tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre u elevado a u, isso aqui é o número e de Euler, então é e, então vai ficar ln de e. Como ln de e é igual ao logaritmo base de e, é igual a 1. Né? Se isso aqui é, no denominador vale 1. Então, a derivada é f' de x, que é igual a elevado a x, ln de A. Essa aqui é a fórmula para calcular a derivada de toda função exponencial. Se aplica essa fórmula. Exercício 1. Obter a derivada da função f de x, que é igual a 4 elevado a x ao quadrado mais 5. Isso aqui é uma função exponencial composta. Tá? Eu vou aplicar a forma da derivada da função exponencial visto agora. Então, a resolução. Temos que se f de x é igual a a elevado a u de x aqui porque é uma função. Tá? X. Então, f' de x é igual a elevado a u de x, eu tenho que derivar a função u de x, que vai ser u' de x
ln de A. Se fosse apenas A elevado a x, ficaria A elevado a x ln de A, porque a derivada de x é 1 ln de A. Então, aplicando essa fórmula, vou derivar apenas a função u. U de x é x ao quadrado mais 5, então a derivada de x ao quadrado mais 5 é 2x, porque a derivada de 5 é 0. A derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 5 é 0. Então, a derivada de u é 2x. Substituindo isso na fórmula, eu vou ter a derivada de f de x é igual a 4 elevado a x ao quadrado mais 5, que é isso aqui, 4 elevado a x ao quadrado mais 5, vezes a derivada de u, que é u' de x, que é 2x, vezes ln da base, que a base aqui é 4. Né? A base da função exponencial é 4, vezes ln de 4. Reorganizando esse resultado, vai ficar f' de x, multiplicando aqui as constantes, vai ficar 2ln de 4 vezes x vezes a parte exponencial, que é 4 elevado a x ao quadrado mais 5. É o resultado da derivada. Exercício 2. Obter a derivada da função f de x igual a e elevado a x. Né? A resolução. Então, temos que a mesma fórmula anterior, né? A função exponencial, então a u elevado a u de x vezes u' de x, ln de a. Aplicando na fórmula, vamos ter a derivada, vai ser o quê? E elevado a x, que é a própria, vezes u' de x, que é o expoente, a derivada do expoente é 1, vezes logaritmo neperiano da base, que é i. Então, f' de x vai ser igual a i elevado a x. Por quê? O logaritmo ln vale 1. Então, 1 vezes 1 dá 1 vezes e elevado a x.